a quem que pese termos enviado desde a semana passada ao gabinete do relator nossa sugestão de plano de trabalho, a qual engloba expressamente o conteúdo do meu requerimento, ou seja, a investigação de desvio de recursos públicos federais destinados para estados e municípios. Ou seja, o meu plano de trabalho foi completamente ignorado pelo relator. O despacho do presidente Pacheco, quando anexou o requerimento do senador Girão, ele foi taxativo e não poderia ser diferente, à luz do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal e a própria Constituição Federal. Ele deixou muito claro aqui que a fiscalização dos recursos da União serão feitas independentemente de ser responsabilidade do governo federal ou dos demais entes. Repito, excluiu as matérias de competência constitucional atribuídas aos estados, Distrito Federal e municípios na forma do regimento. O que diz isso, o que diz a Constituição, o que diz o Supremo Tribunal Federal, por isso que eu entendo, senhor presidente, que essa discussão é infrutífera. Não é porque o recurso é federal e foi repassado para estados e houve malversação do dinheiro público que ele pode ou deve ser investigado por essa comissão. O regimento, quando vai tratar dessa questão, está no 146, não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, atribuições do Poder Judiciário aos Estados. Tem que ler o comando. Sobre matérias pertinentes. O que nós estamos apurando aqui, e esse foi o objeto da CPI do segundo requerimento, é onde houve recursos federais encaminhados à competência federal para investigar. Quando há presença de recurso federal, há convênio federal, há competência federal para investigar. Veja, Vossa Excelência, que o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional no controle de contas, o poder de controle é do Parlamento. A função é lá, poder é aqui. Ele pode investigar. Agora, como que alguém que defende a Constituição vai dizer que o Tribunal pode, o Parlamento não pode? Claro que pode. A Polícia Federal pode, o Ministério Público Federal pode, o Parlamento também. O requisito é: há recurso federal, há convênio, há equipamento, há competência federal para investigar. Aliás, há precedentes justamente nesses termos. Por isso estou fazendo a contradita, para não parecer que estamos fazendo algo aqui casuístico. Não é. Agradeço Vossa Excelência, e Vossa Excelência não quis em nenhum momento criar nenhum obstáculo a que a investigação fosse nessa extensão. Eu queria deixar muito claro que essa CPI, senador Renan Calheiros, com todo respeito a quem pensa diferente, mas a gente está ouvindo, a gente está caminhando nas ruas, nos mercados, conversando com as pessoas nas feiras, e existe uma expectativa que essa CPI possa realmente cumprir um papel para a nação, com justiça. Então, questionamentos aqui que a gente fez no início já foram vencidos, certas situações, mas eu faço um apelo para os senhores, até para que essa CPI, para que a imagem do Senado Federal seja resguardada, a imagem nossa, do trabalho que a gente está se propondo a fazer, que a sociedade está atenta. O meu requerimento é um requerimento muito claro, não tem como a gente tentar interpretar da maneira como a gente quer. O meu requerimento, assinado por 45 colegas respeitáveis aqui, a maioria do Senado Federal, é para investigar bilhões de reais de verbas federais enviadas para estados e municípios. Não tem outra forma de se entender diferente. Inclusive, eu relaciono lá os fatos determinados, que são operações da Polícia Federal que todo o Brasil tomou conhecimento. Então, assim, tenho vários requerimentos nesse sentido. O senador Marcos Rogério tem vários requerimentos nesse sentido. Outros colegas aqui que pediram para a gente apresentar. Então, para concluir, senador Marcos, posso concluir, senador? Só para, se o senhor me der um minuto para eu concluir, eu quero deixar isso claro aqui, porque se a gente entender diferente do que a gente fez no pedido de CPI aprovado e apensado, der uma interpretação que a gente quer, seja para blindar A ou B ou C, eu acredito que isso é uma fraude contra o povo brasileiro.